Vencendo as Crises. No Clube 923, nós estamos na série Vencendo as Crises. Então, conto com você para estar compartilhando essa aula com o maior número de pessoas possível. Vamos fazer o possível hoje para chegarmos a 3.000 pessoas assistindo simultaneamente. Então, você pode compartilhar essa aula com o maior número de pessoas possível, ok? Então, o título da aula de hoje vai ser Restaurando a Família em Tempos de Crise, ok? Já falei sobre inteligência emocional, já falei sobre como você pode lidar com as crises financeiras, já te falei sobre crise espiritual, e agora eu vou te falar sobre como você pode superar as crises com a sua família, ok? Toda família enfrenta crises, toda família enfrenta crise. Então, vou te mostrar aqui princípios de como você pode manter a sua família de pé em meio às crises. Você que for entrando nessa aula, vai deixando seu comentário de onde você está falando, ok? Então vamos lá. A leitura bíblica de hoje está situada em Josué capítulo 24, no versículo de número 15. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, qualquer som externo que esteja atrapalhando a aula, vocês simplesmente ignorem, ok? Mas vamos lá. Sabemos que a família é um dos maiores presentes que Deus nos deu. E toda família, como eu disse, enfrenta tempos difíceis, enfrentam situações difíceis, como, por exemplo, problemas financeiros, conflitos conjugais, filhos que são rebeldes, pais que entram em constante conflito, casais que estão em constante discussões ou em constantes discussões. Porém, é possível você pegar toda energia negativa e converter em energia positiva. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que a crise da família ou a crise da família não é o fim. Deus tem uma saída. O que significa? No livro de Salmos, número 127, no versículo 1, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as que edificam. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus tem que ser de fato a base para que a sua família não venha a ruir, para que a sua família não venha a se destruir. Deus tem que ser a base. Uma das coisas que eu mais falo é sobre as inteligências. Então existe a inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência financeira, vários tipos de inteligência. E a inteligência espiritual é a base de todas as inteligências. Então, Deus é o que sustentabiliza a inteligência espiritual. Então você precisa entender que, de fato, Deus tem que ser a base da sua família. Um casal que não se relaciona com Deus, que não tem um relacionamento diário com Deus, corre um grande risco de se distanciar um do outro por conta dos problemas, por conta dos desgastes, por conta das crises. Então, qual é o conselho que eu te dou? Tenha Deus como base do seu relacionamento, do seu casamento, do seu matrimônio, da sua família. Aí você pode se perguntar, por que tantas famílias ou casais estão enfrentando crises hoje? Sabe por quê? Vou te passar 3 respostas. Primeira resposta, porque muitos lares têm deixado Deus de lado. Muitas famílias têm tirado Deus da sua base e têm colocado Deus apenas como parte opcional. Segundo, o mundo oferece valores contrários à palavra de Deus. Sem ele, a família se torna vulnerável. Ou seja, tirou Deus da base da família, colocou como opção, entra os valores negativos, aquilo que a mídia prega, aquilo que as ideologias pregam, para destituir a configuração original do que é família. E aí entra o terceiro motivo, que são crises. E essas crises, uma vez a família aprendendo a lidar, consegue superar. Mas caso não consiga lidar, é um problema para a vida toda.
Isso pode levar casamentos à destruição e famílias à destruição. Mas, como eu disse, é possível, de fato, vencer a crise. Então, eu vou te mostrar um exemplo bíblico. No livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Noé. Deus olha para a terra, vê que a terra está debaixo do pecado, então Deus libera uma ordem. No meio do dilúvio, Noé e a sua família seriam salvos, porque eles iriam construir uma arca. Então, Deus dá uma ordem. Primeiro, construa a arca. Agora, preste atenção, eu vejo muitos casais, muitas pessoas, pais, filhos, que ficam orando, Deus, eu quero que o Senhor intervenha na minha família, eu quero que o Senhor intervenha no meu casamento, mas ele ou ela não faz nada para mudar a situação. Você tem que fazer o seguinte, você tem que apresentar diante de Deus, mas você também tem que fazer a sua parte. E Noé fez a parte dele. Deus deu toda a maquete, todo o projeto de como seria a arquitetura daquela arca, como seria a engenharia da arca. Mas Noé teve que fazer a parte dele. Então, um projeto que se chama família, Deus que estabeleceu, mas como a família vai se estruturar aqui na Terra e como vai se perpetuar e como vai produzir, como vai prosperar, como vai deixar legado na Terra, vai depender do homem, da mulher e dos filhos. Caso não tenha filhos, o homem e a mulher do cumprimento do seu propósito. Ok? Então, Noé e a sua família enfrentaram a maior crise do mundo, que foi o dilúvio. Mas eles foram salvos porque tinham Deus como base e obedeceram a sua palavra. Então, qual é a lição? Se queremos superar as crises familiares, precisamos trazer Deus para o centro de nosso lar, ou como base da nossa família. Ok? Agora, deixa eu fazer a pergunta. Você tem Deus como base da sua família? Diz aí para mim. Estou vendo aqui os comentários, muitas pessoas estão dizendo que estão passando por crises na família, estão passando por problemas familiares. Então é possível você vencer quando você aplica os princípios que eu estou compartilhando aqui com você. Ok? Segunda coisa que você precisa entender quando acontece as crises na família é que toda crise causa divisão. Anota aí, toda crise familiar causa divisão. Toda crise, seja na área emocional, financeira, causa algum nível de divisão. Então, isso pode fazer com que o cônjuge se distancie um do outro, pode fazer com que os pais e filhos se distanciem, mas existe uma chave que pode virar a crise familiar e tornar a crise familiar em algo positivo. E o que de fato é, vou te explicar agora, é justamente a unidade da família. Marcos capítulo 3, versículo 25 está escrito: se uma casa, família, estiver dividida contra si mesmo, tal casa, família, não poderá subsistir. Então, um dos maiores ataques contra a família é a divisão. O inimigo quer destruir os lares através de brigas, falta de perdão, orgulho e desunião. Agora, deixa eu te falar, o que mais causa essa divisão é o orgulho. Anota aí. Orgulho destrói o futuro. Anota aí. Orgulho destrói princípios. Orgulho destrói família. Orgulho destrói qualquer tipo de oportunidade que você tem para viver uma vida extraordinária na Terra. Agora fala para mim, você é uma pessoa orgulhosa ou você conhece alguém que é orgulhoso? Comenta aí para mim. O que eu estou te passando aqui é conselhos poderosos. Ok, Wesley, mas talvez é simples, eu já sei de tudo isso. É simples, mas você não faz. Então, o melhor aluno é aquele que aprende aquilo que se ouve, pratica na prática, ok? Pratica na prática, obviamente. Você aprende, mas coloca em prática aquilo que você aprendeu. O problema de muita gente é que ouve, mas não pratica. Mas eu sou grato a Deus, porque atualmente estamos com 76.590 alunos por aí. Pode ser que aumente, com certeza vai aumentar o número de alunos. Eu quero dizer para você, aqui você tem a oportunidade de viver uma nova vida e uma vida de transformação, ok? Está aqui no Clube 923 e estou aqui para transbordar sobre a sua vida, tá bom? Então, o orgulho pode destruir casamentos, o orgulho pode destruir famílias,
Porque o orgulho impede que você libere perdão ou peça perdão. O orgulho bloqueia, de fato, toda percepção de bondade no outro quando você está debaixo dessa maldição que se chama orgulho. Mas o que podemos fazer para evitar a divisão na família? Em outro momento eu vou fazer uma aula falando apenas sobre o orgulho e o porquê que o orgulho é uma das principais causas, se não for a principal causa, que impede as pessoas de crescerem, de avançarem, de viver uma nova vida. Prepare-se, essa aula vai mexer com você, talvez seja uma série só sobre o orgulho, ok? Então vamos lá. O que podemos fazer para evitar a divisão da família? Devemos cultivar o amor, anota aí. Devemos cultivar a paciência, o diálogo, buscar resolver os conflitos à luz da palavra de Deus e, acima de tudo, entender que família não é para competir entre si, família é para se unir para vencer qualquer problema e para conquistar o que almeja na vida, ok? Então, Deus tem que ser a base e a própria família, próprio casal, próprio matrimônio tem que estar debaixo da unidade. Agora fala para mim, você tem de fato vivido uma vida de unidade na sua família? Acontecem muitas crises no meio da sua família? Fala aí. Tem acontecido problemas a ponto de destruir seu relacionamento com as outras pessoas dentro da sua própria casa? Muitas pessoas estão passando por isso e eu vejo aqui muita gente comentando. Fico feliz porque a nossa aula aqui já está com 3.152 alunos. Cada aluno aqui, seja bem-vindo, ok? Como eu disse, mais de 76 mil alunos e é uma honra ter você aqui comigo e vamos continuar transbordando conhecimento, sabedoria, ok? Então, vamos lá. A família tem as suas crises, então Deus tem que ser a base da família, a unidade tem que estar presente no meio da família, mas eu vou te mostrar dentro da Bíblia o papel do marido, da esposa e dos filhos, ok? Vou te mostrar dentro das escrituras sagradas o papel do marido, da esposa e dos filhos. Vamos lá. Abra a sua Bíblia e vamos ler nesse exato momento. Efésios capítulo 5, versículo 25. Isso aqui é para os homens, maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso aqui é um recado para os homens. Vejo homens que são covardes, homens que são medíocres, homens que agem como vítimas, mas na verdade são pessoas que são os vilões da história. O que eu quero te dizer é: assuma o seu papel de homem e ame a sua esposa. Largue os vícios, ok? Vício na bebida, vício no cigarro, vício na pornografia, vício em flertar com outras mulheres e comece a amar a mulher que Deus colocou em sua vida, ok? Ame, cuide dela, tem que ser como Cristo, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. O homem que é homem de verdade tem que fazer isso também pela sua esposa. Agora vai o recado para as mulheres. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a pode encontrar? Ela vale muito mais do que rubis. Então, meu conselho para a mulher: preserve tudo aquilo de precioso que você tem: caráter, integridade, amor, cuidado, o lado materno. Isso é muito importante. Inteligência, sabedoria, tudo isso a mulher tem. Então, a mulher tem que valorizar. Uma mulher que tem princípios e valores, uma mulher que não vai pelas ideologias, uma mulher que vai pelas escrituras sagradas, essa mulher merece aplausos, porque hoje estamos vivendo tempos difíceis, ok? Então, mulher, cumpra o seu propósito, esteja ao lado de um homem que entenda a visão que Deus tem para a família e vivam juntos uma vida de propósito para transformar gerações. Para os filhos, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento como promessa. Filho, pare com rebeldia, pare com teimosia, pare de achar que você sabe mais do que seus pais. Você pode ter mais conhecimento, você pode já ser formado, você pode ter mais dinheiro, mas saiba, seus pais viveram aquilo que você ainda não viveu. Provavelmente você nunca vai viver o que eles viveram. Então, aquilo que eles têm de positivo para passar como conhecimento, sabedoria, adquira e guarde em sua vida. Ok? Então, para restaurar a família,
cada membro do lar precisa cumprir o seu papel. Primeiro, o marido deve entender que ele deve amar sua esposa e ser um líder espiritual em todas as áreas no seu lar. Segundo, a esposa deve estar na mesma missão que o seu marido. Claro, pode ter os seus sonhos e objetivos, mas deve cumprir a sua missão, edificando o seu lar e, claro, fazendo aquilo que tem ardido em seu coração. Terceiro, os filhos devem honrar e obedecer aos pais, para que quê? Para que no futuro você filho, tenha a oportunidade de liderar também sobre os seus filhos, e seus filhos honrarem você. Ok? Então, esses são os segredos para que a sua família vença qualquer crise. Entenda cada um o seu papel e cumpra o propósito, cumpra a missão, cumpra a visão que Deus estabelecer. Ok? Então, o último princípio é: oração e palavra são chaves para a restauração. Então, traga Deus para a sua família, traga Deus para o seu relacionamento, motive a sua família a ter uma vida com Deus, ok? Então, palavras podem até convencer, mas é de fato a vida, testemunho de vida, exemplo que vai transformar a sua família e vai trazer a restauração, ok? Que Deus te abençoe. Você que é meu aluno, continue me acompanhando. Você que não é aluno, a oportunidade é essa. Inscreva-se, torne-se o meu aluno agora. Se você quiser algo mais aprofundado e ser um aluno exclusivo que tenha, de fato, a minha atenção, onde você pode tirar dúvidas com a minha equipe ou diretamente comigo, você pode entrar em alguma das minhas mentorias, weslavô.com.br/mentoria, ou você pode adquirir nossos livros, cursos, ok? Estamos aqui para transbordar para você.